Bom dia, pessoal. Vamos começando os nossos trabalhos aqui. Eu sou Simone, sou do Instituto Inovi. Hoje a gente tem uma live onde nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, que é pivotar. Muita gente não entende, às vezes, o que significa esse termo dentro da jornada do empreendedor, e nós vamos receber um pessoal bem bacana que vai conversar, recebendo aqui na live o 20. O 20 é o nosso líder aqui, né, dentro do Instituto Inovi. Está entrando. Bom dia, 20, bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Dá mais um tempinho só para o Guilherme entrar aqui. Estou dando o bom dia aqui para o pessoal. Acho que você podia dar um bom dia também e comentar um pouquinho o que é o Inovi enquanto eu aceito o Guilherme aqui. Bom, pessoal, antes de mais nada, bom dia a todos que estão com a gente. O Inovi, ele vem realizando essa série de lives aqui, ele é um instituto de fomento ao empreendedorismo e inovação. Nós somos aqui de Vinhedo, região de Campinas, e nós procuramos, através dessas Pocket Lives, trazer experiências de profissionais, olha o Guilherme aí, trazer profissionais que fizeram tanto uma jornada no segmento corporativo, como jornada como empreendedores, e a gente entende que isso é uma maneira de nós inspirarmos outros empreendedores a trabalharem e mergulharem nesse universo que é o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Então, hoje eu tenho certeza, o Guilherme ele é um profissional, engenheiro de produção, já atuando bastante tempo no mercado, especialista nessa área de processos, e vai contar um pouco, tem uma experiência muito rica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Vince. Bom dia, Simone. Tudo bom, Guilherme? Tudo ótimo, e vocês? Ansiosos aqui para te ouvir. Que bom. Obrigado aí pelo convite. Eu tô sem o som do Guilherme, mas vamos lá. Guilherme, você está me ouvindo, né? Eu estou, Vince. Você está me ouvindo também, né? Está me ouvindo, Estou ouvindo super bem. Estou ouvindo super bem. Então, tá bom. Então, novamente eu estou... Toca o piano, 20, vamos lá. Ele está com problema... Agora eu estou te ouvindo. Já estou ouvindo. Guilherme, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, você viu o tema que a gente colocou, nós copiamos um pouco aí o Fernando Pessoa, num dos seus poemas, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. A questão do pivotar, como a Simone colocou, nem todo mundo conhece. Mas a gente sabe que ao longo de uma jornada, como a tua, inclusive, a gente sempre tem momentos onde a gente precisa tomar decisões. Então, primeiro, explica um pouco para a gente a tua visão desse conceito de pivotar de uma maneira mais ampla, e depois conta um pouco como é que tem sido essa tua jornada desde que você saiu da academia e começou realmente a atuar no segmento profissional. Legal, Vince, vamos lá. Bom, pivotar, né? Pivotar nada mais é do que você analisar um cenário e decidir mudar os rumos de onde você está indo, né? Decidir mudar os rumos do que você está seguindo, né? E isso pode acontecer de diversas maneiras, em diversos lugares, né? Pode acontecer na sua carreira, pode acontecer no empreendedorismo, pode acontecer em projetos, né? A pivotagem é esse termo que é tão comum dentro do empreendedorismo, na verdade ela acontece muitas vezes nas vidas de várias pessoas. E aí, falando um pouco da tua experiência, você pivotou bastante? Pivotei muito, Vince. Você vê, você abriu falando que eu sou engenheiro de produção, mas na verdade eu sou engenheiro mecatrônico. Essa foi a minha primeira pivotagem. Mas muita gente acha que eu sou. Essa foi a primeira, porque eu escolhi fazer engenharia,
né? Basicamente porque eu era bom de física e matemática no colégio, e falei, bom, vou usar isso para alguma coisa e quis fazer engenharia, né? E eu lembro que quando eu estava no segundo colegial, né, que hoje é ensino médio, eu pensava em fazer mecânica e depois elétrica porque eu queria trabalhar com robô, né? Ah, E tá. quando eu cheguei no terceiro colegial, a Unicamp abriu engenharia de controle e automação, né? Eu tinha uma ideia de trabalhar com próteses, né? Eu tinha essa intenção. E aí eu entrei em mecatrônica, mas, putz, logo de cara, assim, eu não gostei, né? Eu, no primeiro ano de mecatrônica, eu já estava frustrado com a mecatrônica, né? Fiz ali na Unicamp. E só que eu ficava nessa, né? Falava assim, pô, vou trocar para fazer o que? Outra engenharia? Vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Já tô nessa, vamos nessa, né? Uhum. E no início do meu terceiro ano de faculdade, eu consegui meu primeiro estágio já com consultoria, né? Uhum. E aí era uma consultoria de Lean, né? De Lean Manufacturing, na época as pessoas só chamavam de Lean Manufacturing, né? E eu comecei a trabalhar nessa consultoria e achei super legal, né? Achei super bacana trabalhar com consultoria, com projetos, e Lean tem muito mais a ver com engenharia de produção, realmente, do que engenharia Uhum. mecatrônica, né? Então, eu acabei me direcionando totalmente, assim, cumpri minha graduação, né? Fiz a grade obrigatória lá, mas eu acabei Uhum. me direcionando totalmente para essa área e sempre estudei muito mais coisas dessa área do que qualquer outra coisa. Então essa foi a Ah, primeira grande pivotagem aí, foi é, essa questão do curso e da carreira, né? Nunca fiz é. nada relacionado com automação e com robô e com mecatrônica. E nessa área, como consultor, né? Conta um pouco como é que foi a tua experiência nesse período. Então, o que eu gostei da experiência com consultoria foi justamente a abrangência que ela traz, né? Então, eu estava numa consultoria. O primeiro projeto, na verdade, que eu fiz foi, inclusive, ainda através da Unicamp. Enquanto eu estava fazendo esse projeto, o professor que era líder desse projeto fundou uma consultoria. E então, quando acabou esse projeto, a consultoria já estava estabelecida, eu virei estagiário da consultoria lá. E, Uhum. e o que eu gostei foi justamente essa abrangência, essa oportunidade de ver diversas empresas e diversos tipos de processos diferentes, né, de culturas diferentes dentro de uma mesma região, empresas diferentes têm culturas muito diferentes. Então, o que eu Uhum. gostava muito era disso, né, dessa questão de não entrar em rotina, trabalhar por projeto, né, ficar aí no máximo um ano em cada empresa, né, a gente girava bastante aí entre empresas e eu gostava muito dessa dinâmica, né. Mas o que era interessante, assim, é que quando eu já estava há uns 8 anos já trabalhando para essa consultoria, né, a gente tinha um sentimento comum, eu conversava com meus pares ali, a gente tinha um sentimento de putz, é engraçado, a gente saía dos projetos, os clientes estavam sempre felizes, né? Mas a gente sempre tinha um Uhum. sentimento de frustração que podia ter feito mais, né? Que podia ter ido além, né? E depois de um tempo a gente chegou à conclusão que é uma questão de expectativa, né? A gente, quando entra num cliente, a gente sabe o potencial que ele tem e fala assim, ele tá aqui, né? Ele consegue chegar aqui, né? Ele chega aqui, né? Ele tá olhando para trás e fala, nossa, que avanço que eu fiz, né? A gente fica olhando aqui e falando assim, meu, faltou esse pedacinho aqui que o cara não fez, né? Então a gente, como consultor, fica olhando para o potencial em vez de ficar olhando para trás, né? O E consultor, né, Guilherme, sempre tem um pouco de frustração, porque ele tem um limite na sua atuação, né? Você pode é, levar a melhor proposta para o seu cliente, mas não necessariamente aquilo é implementado na sua totalidade ou da maneira como foi demandado, sabe, pelo consultor. Administrar esse conflito é uma das características dessa profissão, né? exatamente. E a gente é muito crítico, né? O consultor normalmente é muito crítico porque faz parte da carreira ser crítico para construir, né? Então você Uhum. acaba criticando o seu próprio avanço, seu próprio trabalho, né?
E aí foi um momento interessante, que foi quando eu fui para a Índia, né? Eu fiz um projeto na Índia, e foi mais ou menos nesse momento, me mandaram para lá. Eu já estava há 8 anos fazendo projetos no Brasil, né? Já tinha uma certa autonomia de construção de projetos, né? Já era um consultor experiente, e apesar de jovem, né? E aí me mandaram lá para a Índia, né? Era um projeto global que a gente tinha, então no primeiro momento era para eu implantar o que tinha sido feito no Brasil e na China lá, né? E eu fui com essa missão, fiquei 6 meses fazendo ela. E quando eu retornei para o Brasil, eles me convidaram para retornar para lá, para ser o gerente de excelência operacional do site, né? Eles queriam alguém que construísse esse departamento, que capacitasse alguém para ser o líder desse departamento, né? E eu aceitei e fui. Era uma missão de 1 ano e eu acabei ficando 2 lá, né? Foi uma E esse, decisão assim, fácil dessa de ir, Guilherme? Foi nem um assim, pouco. houve alguma... Foi uma decisão, vamos em frente, vamos lá, vamos encarar, como é que foi? Foi interessante, Vinícius, que a primeira vez que eu fui, o meu chefe me ligou, né? Eu estava em Curitiba, eu fazia um projeto em Curitiba, ele me ligou na hora do almoço e falou assim: Guilherme, você está disposto a qualquer desafio para alavancar a sua carreira, né? Eu falei assim, puta, essa pergunta nunca vem acompanhada de uma coisa bacana, né? Qualquer desafio, né? Tu já fica, puta, que vem atrás disso, né? E aí veio o convite para eu ir para a Índia, e a primeira coisa que você faz é dar um Google, né? Onde que eu estou indo, né? E aí é interessante que ele falou que eu ia para uma cidade chamada Baroda, né? E eu buscava no Google Baroda Índia, não achava uma referência. Eu falei, meu Deus, que cidade é essa que ninguém nunca escreveu nada sobre ela no Google, né? E o cliente na época era a Alstom Hydropower, né? Divisão de geração de energia elétrica, de hidrelétricas. Aí eu entrei no site da Alstom, procurei as plantas pelo mundo e achei uma planta em Vadodara, né? Aí eu voltei pro meu chefe e falei assim, cara, não achei Baroda, eu achei no site da Alstom aqui em Vadodara. Ele falou, então é essa. Eu falei, então tá bom, então Vamos lá, né? Aí tinha mais um pouco de informação, mas o que é engraçado quando você decide para a Índia é que é muito terrorismo, né? Todo mundo fala assim, ai, nossa, você não vai comer nada, ai, você não pode beber água, ai, nossa, ai, eles ficam com a mão suja, sabe? Um monte de teoria de quem nunca foi ou foi acreditando naquilo, então só viu aquilo, né? Então, assim, nenhuma opinião pessoal é confiável, né? Eu acabei aceitando ir. Tiveram algumas pessoas que foram lá no site antes de mim, então já me deram uma prévia do que seria, né, sobre o hotel, sobre a fábrica. E realmente, assim, no hotel e na fábrica eram mundos isolados, né? Era um hotel internacional, então todo um padrão chique. A Índia, quando você fala de luxo, é bastante luxo, né? As coisas luxuosas são muito luxuosas. E então eu morava nesse hotel nesses primeiros 6 meses e trabalhava, né? Basicamente essa era a minha rotina. E foi interessante, mas o processo já é um processo de pivotagem, né? Eu estou disposto a qualquer coisa para alavancar minha carreira, né? Essa já é uma questão de pivotagem, né? Se qualquer coisa, né? Eu vou para a Índia, não vou, né? Fico tranquilo aqui no Brasil fazendo meus projetinhos, ou assumo uma posição num projeto internacional. Você tem que ter uma sensibilidade, carregada né? de sotaque. Precisa ter uma sensibilidade. Não é uma linha reta. Para entender o momento, exato, né, Guilherme, de você tomar uma decisão, porque assim, se você fala eu vou, a tua história é uma história, né? Se você fala não vou, exato, a tua história é outra história, né? Totalmente diferente, com certeza. Assim, o que eu acho que é super relevante nisso tudo que você está falando é o e se? E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse ido, né? Como é que seria? Quando eu penso nesse pivô, né, que é o ir para lá, o ir para cá, eu fico pensando o quanto é importante você estar conectado com o que está acontecendo na tua vida naquele instante, para poder entender qual que é o rumo que vai fazer sentido, vai ter significado na tua jornada pessoal, né? Exato. E aí você vê como as consequências são interessantes, né? Porque eu decidi ir,
era um projeto, na verdade, de 1 ano e previa a troca de um consultor depois de 6 meses, né? As pessoas não achavam que alguém ia ficar 1 ano na Índia direto, e então já colocaram em contrato que ia ter troca de consultor, e isso fez com que me chamassem para voltar, né? Para uma função que eu nunca havia exercido, né? Eu sempre trabalhei na consultoria, me chamaram para voltar, para liderar um departamento. Eu estava terceirizado naquela função. Nesses 2 anos seguintes que eu fiquei lá, eu não era consultor, eu era o gerente de excelência e operação no site, eu estava no organograma da empresa, eu tinha uma equipe de 13 pessoas que trabalhava para mim, que eu tinha que avaliar, que eu era responsável pelo desempenho delas, eu era avaliado pelo diretor de operações, que respondia para ele, né? Então, foi uma experiência que eu não tinha anteriormente, que foi super importante. Um novo desafio, né, Guilherme? Porque você saiu de uma postura de um consultor que sugere uma solução, implementa uma determinada solução, mas você passou a ser da empresa, direto com a equipe. Como é que é? O Vince está cortando bastante aí, mas... Primeiro, aí de um certo onde você estava atuando, liderar ter um foco para o lado humano, e a outra é o lado também de uma cultura diferente, valores diferentes. Conta um pouco como é que foi essa transição. Isso. Cortou bastante, Vince, mas eu acho que entendi o fio da meada aí. Acho que deu para pegar. Assim, foi tudo muito diferente. Eu estava em outro país, né, numa outra cultura, num outro mindset, né, o indiano, assim, as coisas que eu usava para motivar aqui não funcionavam lá, né, eles têm outros valores, né, para você motivar as pessoas a trabalhar a motivação das pessoas, né, para as pessoas se motivarem a fazer as coisas. E então isso foi um desafio. E o outro desafio foi eu estar do outro lado da moeda, né? Eu sempre tinha sido consultor, agora eu estava ali dentro do corporativo, né? Gerenciando um departamento, o departamento de melhoria contínua, excelência operacional, né? Lean, como as empresas querem chamar aí, ele é sempre um departamento que atua dentro do departamento dos outros, né? Então, é essa história, né? Como consultor, eu sempre questiono assim, por que as pessoas não fazem o que a gente fala, né? É só fazer. Né? A gente está mostrando aqui como é que funciona, que vai dar resultado e não faz o que a gente fala. Então, você vê um pouco mais desse outro lado da moeda, das políticas, dos valores de cada gestor, né? Das intenções dele, de como eu fazia parte do comitê de operações, então estava muito claro como estava traçada a estratégia de operações e o que cada departamento tem que fazer ali, Qual que era? Né? Que nem sempre está muito alinhado. Qual que era a mesma atividade da empresa? Eles faziam turbinas e geradores para hidrelétrica. Tá. E aí, Então são fábricas... Pode completar. Pode perguntar. Não, São fábricas metais mecânicas, né? De caldeiraria, montagem de componentes ali com chapas de metal e solda e depois usinagem. Dentro do que você falou, eu só ia completar. Como é importante essa vivência dos dois lados do balcão, né? Uma hora você está de um lado atendendo, você está do outro lado demandando, né? E entender que essa inversão de papéis, essa inversão de funções, quando você tem a oportunidade de viver esses dois lados, a tua entrega, o teu serviço, o que você vem a prestar depois é muito mais rico, né? Ele tem muito mais peso, até porque você quer ser atendido como você atenderia, e vice-versa, né? Então, acaba sendo uma relação aí bem interessante. Sem dúvida. E você tem uma visão sistêmica muito melhor, você enxerga melhor o todo, entende melhor os dois lados, sabe? Então, isso fez com que mudasse um pouco, bastante meu modo de atuação, né? E meu foco, né? Porque uma das coisas que eu voltei da Índia, né? Que é outra pivotagem aí, a gente pode falar, eu voltei da Índia encasquetado com a ideia que eu tinha que entender muito mais sobre pessoas, né? Então, até então, quando eu voltei da Índia, eu já tinha quase 11 anos de experiência com consultoria, mas era uma consultoria, principalmente as consultorias de Lean no início, nos anos 2000, elas eram extremamente focadas em processos,
né? Elas não eram muito focadas em gestão. A gente entrava, mudava processo, definia processo, né? Trabalhava kaizens ali, aumentava desempenho de processo, mas o que é falado hoje, né, que as pessoas já entenderam sobre gestão, sobre o modelo de gestão, não era, nos anos 2000, não existia nada. As primeiras publicações nesse sentido foram no fim dos anos 2000, né? Toyota Kata, Creating a Lean Culture, David Mann, são livros que surgiram no fim dos anos 2000, aí, que começam a enxergar o sistema Toyota de produção e o Lean como um sistema de gestão, né? E quando eu fiquei lá na Índia, eu entendi esse gap que eu falei que existia, né, da onde a empresa chegou para onde eu imaginei que ela queria chegar, tem tudo a ver com pessoas, né, tem tudo a ver com como elas entenderam aquilo, como elas estão adaptadas àquele novo processo que se estabeleceu, né, porque o cara sabia trabalhar com um processo, você chega lá e muda para outro, você precisa mudar a cabeça dele para ele entender como aquele outro processo funciona, quais são os fundamentos daquele outro processo, como ele reage a diferentes situações dentro daquele novo processo, né? Então eu voltei decidido a entender mais sobre pessoas para poder trabalhar mais desse lado, né? Que foi outra pivotagem aí sobre a ótica de aprendizado, né? De capacitação. Então, quando eu voltei, eu fiz vários cursos de diferentes óticas, né? Então, primeiro eu testei lá um curso online do IBMEC sobre gestão de pessoas, para eu entender se era aquilo mesmo. Depois eu fiz um curso de extensão na Unicamp, depois eu fiz um curso de coach, eu fiz curso até de analista PDA, que é um perfil, né, tipo DISC, né? Então eu fiz um curso para entender isso, para entender o perfil das pessoas ali que estão envolvidas nos processos e nos projetos, né? E fui mudando um pouco a minha forma de atuação, né? Eu continuo sendo um especialista em excelência operacional, eu continuo tendo que mexer e trabalhar processos, né? Mas eu hoje dou muito mais atenção às pessoas que estão envolvidas naqueles processos e como elas estão entendendo aquilo e como elas estão absorvendo a nova forma de trabalhar. O que eu acho incrível, assim, você começou a contar uma história lá no começo, formou, não sei o que tem, aconteceu, mudou de lado do balcão, foi ver, voltou e percebeu que tinha que entender sobre pessoas. Eu acho tão curioso, porque assim, isso vai moldando a nossa trajetória. A hora que você vê, quando você tem, não é o teu caso ainda não, mas quando você tem 20 anos de profissão, indo para os 30, você já foi várias coisas. Então, assim, você fala assim, eu vou formar, você médica. Né? Você médica e tal. De repente, as coisas mudam e você acaba ganhando uma segunda habilidade, você descobre uma outra paixão, né? Assim, do ponto de vista profissional. E eu brinco que assim, que hoje na idade que eu tô, acho que eu já tive umas 3 profissões. Não a minha de formação, mas o que foi acontecendo comigo e o que eu fui descobrindo também, né, ao longo da jornada, isso acontece. E aí eu volto um pouco para essa questão da pivotagem. Olha como é importante essa sensibilidade de você entender onde você está e por que você está. Né? Até eu queria que você puxasse um pouquinho isso, porque esse teu capítulo humano, ele é um capítulo que a gente até acompanhou um pouco, né? E eu acho que você tem umas descobertas legais aí que você pode revelar. Legal. Só para falar, Simone, eu só tenho essa cara de novinho, minha barba branca entrega um pouquinho, mas esse ano, 2021, eu estou completando 20 anos de carreira. Olha. Né? Comecei como estagiário. Não, depois você me passa a desde fórmula, o meu período então. de estágio. Você me manda o Desde segredo. o meu período de estágio, aí são 20 anos. Então, o que aconteceu? Aí eu voltei, né, da Índia com essa ideia e fui me capacitando e procurando mudar um pouco o modelo de atuação, mas eu voltei para. Quando eu voltei para a consultoria, né? Lá na Índia eu estava terceirizado na função de gerente de excelência operacional. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para a consultoria, fazendo projetos de consultoria, né? E buscando essas capacitações, né? E aí veio uma outra, né, uma outra pivotagem aí, que foi decidir sair da consultoria que eu trabalhava. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? Decidir empreender é uma pivotagem. Né? Então, eu estava lá na consultoria que eu trabalhava, já tinha 14 anos que eu estava lá, eu tinha uma certa influência e respeito dentro da consultoria,
e eu decidi empreender, né? Decidi sair de ser um assalariado para montar o meu próprio negócio, né? Então, acho que esse é outro ponto aí, né? Que você se encontra aí numa bifurcação e toma uma decisão que muda totalmente a sua vida, né? As consequências são totalmente diferentes, né? E eu, lá para 2014, abri minha própria consultoria. E eu tinha duas ideias de negócio que eram importantes na época, né? A primeira é que eu achava que consultoria tinha que ser digitalizado, né? Então, nessa minha carreira aí, tem diversas horas de consultoria que a gente acaba fazendo que poderia ser trocada por uma série de instruções que as pessoas poderiam avançar para você ir lá quando você efetivamente agrega valor, né? Então, eu gosto de falar, por exemplo, quando eu estou, né, quando eu estou dando exemplo para o pessoal que conhece, né, eu gosto de falar sobre técnicas de SMAD, de setup rápido, né? Então, a primeira coisa que você fala para as pessoas é separar quais são as atividades que você pode fazer enquanto a máquina ainda está rodando das atividades que você é obrigado a fazer quando a máquina está parada, né? Então, ó, tem atividades de setup, pegar ferramenta, pegar dispositivo, pegar peça, que você pode fazer enquanto a máquina está produzindo, né? Você deixa ali tudo Tudo preparadinho, pronto, aí você para a máquina, faz essa troca, né? E aí você põe a máquina para rodar, aí você vai limpar dispositivo, preparar documentação, mas você está produzindo já, né? Então você reduz tempo. Essa é a primeira instrução. Eu falo assim, pô, você precisa de um consultor na sua empresa para falar isso? Né? Tem coisa mais clara, né, de falar assim, pô, olha, tem atividades que você consegue fazer com a máquina rodando e atividades que não, o primeiro passo é só organizar isso. Pô, você não precisa pagar um consultor para ir na sua empresa falar isso, né? É muito caro para ele te falar isso, né? Quando que um consultor agrega? Quando você já fez isso, já organizou o que tinha para organizar, e agora você precisa pegar essas atividades que você só consegue fazer com a máquina rodando e tentar transformar elas, né? Mudar alguma coisa para que você, que você só, desculpa, que você só consegue fazer com a máquina parada, né? E tentar mudar elas para dar um jeito de fazer com a máquina rodando, né? Putz, aí o consultor já vale mais, porque isso. Exato, é porque ele já viu, né? Eu, quando vou numa empresa, eu tô levando aí 20 anos de empresas que eu, não só as empresas que eu fiz projetos, mas empresas que eu entrei, que eu vi, né? Porque nesse processo você entra um monte de empresa, vai vender, conhece um monte de processo. Então, você está trazendo uma série de benchmark, uma série de coisas que você já viu, né, para ajudar aquele cliente. Então, naquele momento, você agrega bastante valor e faz sentido ser caro. Agora, instruções básicas, não, né? Então, eu tinha essa intenção de digitalizar a consultoria, né? Eu sempre quis trabalhar bastante com isso. E a outra intenção era justamente esse foco maior no desenvolvimento de gestores, né? De fazer eles entenderem, né, o que é um gestor em excelência, né? Como que um gestor que trabalha, como é um gestor que trabalha para melhorar continuamente seus processos e não só tocar suas rotinas, né? Existe uma diferença de mindset, uma diferença de atuação, e eu tinha isso muito forte, assim, para trabalhar. Você né? diria que as... E essas... Ai, desculpa, é que está tão legal, mas... Não, faça, eu ia seguir a história, pode perguntar. Você entende que eu falo sem parar. Que as tuas experiências te levaram até essa interpretação do cenário dessa forma? Porque é bem fantástico ver como você integra essa parte, né, de entender como é que o consultor age, entender como é que é importante você enxergar, né, ter uma visão, acho que até holística, né, do que é aquele ambiente, para poder vir com a receita certa, ou com o preparo certo, ou com esse olhar de capacitar um gestor, capacitar os funcionários, seja para que eles tenham esse olhar, né? Eu não sei, você falando assim, eu tô vendo a linha do raciocínio e me traz, puxa, eu entendi o que era o processo, mas eu entendi que o processo, sem eu ter um peso humano e sem ter uma liderança e sem ter alguns outros, eu não conseguiria desenvolver isso. Agora eu te deixo falar. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E o que eu falo é que todo mundo dentro de uma empresa é gestor da sua própria atividade. Né? Todo mundo dentro de uma empresa é gestor da sua própria atividade. Então,
as pessoas entenderem essa lógica de um gestor em excelência, um gestor que busca melhorar continuamente seus processos e não só toca suas rotinas, a gente está falando de todos os níveis de uma organização, né? Porque todo mundo é gestor nas suas próprias atividades, e você sabe quais são as dificuldades das suas atividades, né? E aí esse é o ponto principal, né? Saber quais são as dificuldades da sua atividade para seguir em frente, né? Fala, Vince. Vocês estão me ouvindo, né? Eu às vezes não ouço vocês, mas vocês estão me ouvindo. Não, eu queria perguntar para o Guilherme o seguinte: a tua experiência, num determinado momento, você resolveu empreender como uma startup. Eu não sei se você. Nesse caso, houve uma mudança também de forma de atuação, de maneira de levar o processo do próprio empreendimento como de startup. Qual foi a mudança de mindset na hora que você teve que fazer essa transformação, né? Legal. Só para colocar para o pessoal melhor, né? Assim, o Vince está falando que em determinado momento eu decidi abrir uma startup e que diferença que teve de mindset e tal, né? Então, assim, seguindo um pouco na linha do tempo, né, na consultoria, então eu segui fazendo projetos, né, mais tradicionais, que as empresas buscam mais, em paralelo com essa minha ideia de digitalização e trabalhar mindset de gestão, né? E essa ideia da digitalização e mindset de gestão me levou a trabalhar muito com mentoria, né? Eu fui entender mais sobre mentoria, estudar mais sobre mentoria, e me levou a trabalhar muito com mentoria, porque mentoria é a oportunidade que você tem de passar, né, conhecimento aplicado e da pessoa aplicar aquilo para a realidade dela, né? Então, assim, eu como consultor, eu vi diversas realidades, então eu consigo passar uma informação ou questionar algumas coisas numa mentoria de forma que o cara construa ali, como é que eu posso seguir aqui dentro da minha realidade operacional e organizacional, né? Então a pessoa consegue adaptar ali. E eu comecei a trabalhar com essa questão de mentoria, comecei a vender mentoria online ainda muito, muito antes do Covid, né? Isso foi lá para 2015, 2016. E comecei a vender minhas horas, e aí no intuito de escalar isso, eu criei primeiro momento eu criei uma plataforma de mentoria via chat, né, por assinatura, né? Qual era a minha ideia, né? Para a pessoa não ter que ficar pagando a minha hora para discutir comigo online, a pessoa pagaria uma assinatura e eu responderia tudo via chat, num primeiro momento assíncrono, né? Então a pessoa deixaria com perguntas lá e eu responderia depois. E conforme isso fosse ganhando volume, eu poderia dedicar tempo para responder de forma assíncrona, né? E isso não deu certo, né? Então, assim, foi meu primeiro movimento aí para o digital, para esse modo de startup. Eu desenvolvi essa plataforma e não deu certo, ninguém contratou, né? As pessoas pagavam minha hora, mas não pagavam assinatura na plataforma, né? E isso me levou para um programa de aceleração de startups do Founder Institute aqui em Campinas, e eu entrei com essa ideia de negócio e saí de lá com a Expertise, né? A gente fez uma pivotagem ao longo do programa, que foi migrar, né? A minha ideia de negócio era dar mentorias de Lean via chat, né? Por assinatura. Aí mudamos uma pivotagem total essa, a gente criou uma plataforma de mentoria via vídeo, que conectava experts de negócio a profissionais de mercado, né? Então, dentro da Expertise, a gente tinha experts de diversas áreas de negócio, desde conhecimentos mais gerais para startup mesmo, como modelagem de negócio, enxergar o negócio como um todo, mas tinha pessoas de tecnologia, tinha pessoas de marketing digital, tinha pessoas de operações, como eu, né? Tinha pessoas de RH, então tinham pessoas de financeiro, então tinham experts, 90 experts lá dentro de diversas áreas de negócio, onde você conseguia acessar a plataforma e agendar uma mentoria com ele, né? E a gente se graduou no programa do Founder Institute com essa ideia, né, concebida, um MVP pronto, e aí a gente trabalhou essa ideia quase 1 ano e meio, né? E eu brinco, Vince, você falando das diferenças aí, eu brinco que eu sou muito melhor gestor do que empreendedor, né? Empreendedor,
gestor em geral, você já tem os recursos, né? Você já tem pessoas, né? A operação está rodando, né? Tem um budget alocado, então você trabalhar isso é bem mais tranquilo do que você criar isso, né? Você criar o recurso, você trabalhar sem recurso, né? Porque o início do empreendedorismo é isso, você trabalha sem recurso, é você e você, no primeiro momento, com seu caixa, né? Ninguém recebe investimento sem ter feito nada, né? Então, a gente foi construindo essa ideia de negócio, bolamos uma série, foi um período muito interessante de aprendizado, né? Bolamos uma série de alternativas à tecnologia, né? Aprendi o que é uma estratégia no low code, a gente tinha uma plataforma, né? Um aplicativo via celular que não tinha um código traçado, né? Era uma estratégia totalmente no code aí, que eu mesmo, com meu conhecimento de mecatrônica, montei a plataforma lá. Você vê como era fácil, porque eu não sei nada de mecatrônica, né? Aprendi a programar em C++, nem existe mais isso, né? E nunca mais programei depois disso. Então, assim, é exigido um outro perfil, né? Foram outros aprendizados aí nessa jornada de empreendedorismo, que foram importantes, né? E ao longo desse caminho a gente fez diversas pivotagens, né? Tanto de perfil de mentor que a gente estava buscando, o mercado que a gente estava buscando. Num primeiro momento a gente atuou bastante no ecossistema de inovação e empreendedorismo, com programas de startup, né? Num segundo momento a gente tentou ir para o corporativo para vir justamente como uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas, né? Até de execução de projetos, né? Porque se você está tocando um projeto sozinho lá na sua empresa, às vezes você precisa de apoio de um especialista e a empresa não está pronta para contratar, né? Então você acessava lá a plataforma e trocava, fazia uma sessão de mentoria com esse especialista aí e seguia com o seu projeto, né? Então essa era a ideia e a gente foi trabalhando com essa ideia ao longo do tempo, né? Mas chegou um momento que a gente percebeu que, não, agora, né? Voltando ao tema da live, né? Que persistir não é preciso, né? Foi o momento que a gente falou, não, a gente agora não tem como continuar com esse negócio, vamos parar por aqui, né? E isso é uma pivotagem. Parar o seu negócio é uma pivotagem, né? Você tem a opção de continuar, né, continuar de maneiras diferentes, ou você tem a opção de parar com o seu negócio. É um ato de coragem, né? Decidiu. Como diria o... É um ato de coragem também, né? É um ato de coragem e de desapego, né? Você trabalhou uma ideia. Exatamente. Você trabalha uma ideia que você acreditou. Pode falar, Vince. Ô, Vince, acho que você está com alguma coisa na frente da câmera. Escondidinho. A gente não está te vendo. Me parece que ele está com problema de conexão lá, né? Mas eu acho que é muito, muito isso mesmo, né? É muita coragem, porque na verdade foi tanta dedicação, foi tanta energia, foi recurso, né? A gente sabe que dependendo da startup, muitas vezes, eu brinco, eu falo, tem determinado momento da jornada, o cara já vendeu a casa, já vendeu o carro, ele está apostando naquela ideia e de repente ele percebe que o rumo pode não ser tão certo. Demanda coragem, né, Guilherme? Assim... Demanda. E o que é interessante é assim, que todo empreendedor acha que a sua ideia é ótima. Isso é fato. Né? Ninguém fala assim, eu tenho uma ideia mais ou menos aqui, vou empreender. Não, todo mundo fala assim, nossa, minha ideia é genial, eu vou crescer, vou dominar o mercado, vou ficar rico com isso, né? Ninguém fala, tem uma ideia mais ou menos aqui que eu vou ganhar um dinheirinho, então vou empreender. Não, né? Empreendedorismo é sinônimo de risco, então você quer ter ideias que realmente tragam retorno, né? Porque se ela não trouxer, você não vai sobreviver, né? Pois é. E então existe esse desapego de assumir que, cara, a sua ideia, como ela é, não funciona. E essa foi a conclusão que a gente chegou. A nossa ideia, como ela era, não funciona. Não encontramos um modelo de negócio viável. Uhum. Né? A gente poderia pivotar para alguma coisa para tornar esse modelo de negócio viável? Poderia. Aí ia ser o que você falou, Simone, ia ser mais recurso e mais tempo.
né? Ou eu poderia falar assim, não, cara, vamos partir para outro. Né? Essa ideia do jeito que ela não deu certo. Então, e me conta uma coisa, no momento que você teve que tomar essa decisão do tipo, não vou mais, né? Não quero mais. Como é que estava o teu chão nisso? Era uma segurança? Era isso mesmo? Vamos partir para outra? Porque assim, a gente faz muito atendimento em startup, né? E existe sempre uma preocupação muito grande com aquele negócio, eu vou morrer na praia, sabe? Eu tô quase chegando lá, e às vezes o quase chegando lá é uma coisa que está na cabeça dele. Ele não está nem na metade do caminho e ele acha que ele já está Exato. chegando lá. E aí Exato. tem aquela blindagem emocional do tipo, não, vocês estão falando, mas vocês não sabem o que é. Vocês não estão vendo o negócio do jeito que eu estou vendo, né? Então, é aquela coisa de agarrar o osso, né, do empreendedor. E muitas vezes assim, a gente não quer que ele desista, ou não é para isso que a gente trabalha, mas existe uma preocupação muito grande de que ele esteja dando passos seguros, né? Se a gente se percebe que não é tão seguro assim, emitimos os alertas, eu acho que o mercado emite alerta, quem está ao redor emite alerta, e ele tem que ter essa sensibilidade. Eu volto no tema da sensibilidade, que eu comentei com você lá na primeira parte aí do nosso encontro. É tênue isso, né? O que você acha? É tênue, muito tênue, e a diferença entre teimosia e persistência só é concretizada depois se deu certo ou deu errado. Se deu errado, você foi teimoso, se deu certo, você foi persistente. Né? Antes de dar certo ou errado, você não tem como dizer, né? E aí o pessoal fica espalhando meme por aí do cara cavando e para de cavar quando tá chegando no diamante, sabe? Já viu esse tipo de meme? Já, tem vários, né? E aí a pessoa fica naquilo, não, eu tô quase chegando no diamante, mas não tem diamante no seu lugar. Né? Tem diamante num outro, né? Não tem diamante em todo lugar igual esse meme mostra, né? Tem lugar que não tem diamante, né? Tem lugar que você vai cavar, você vai atravessar a terra e você não vai achar um nada, diamante, né? É bem. Então e aí a gente vê histórias, porque esse é um problema do empreendedorismo, que assim, a gente só vê histórias de sucesso, né? Então o cara conta como ele foi persistente, como ele fez não sei o que, como ele pivotou não sei o que e deu certo. Mas a gente não escuta a história dos teimosos que fizeram isso, aquilo deu errado. Né? Tem muito menos propaganda das histórias de insucesso do que de sucesso. Né? Isso eu vejo como um problema no empreendedorismo, né? Porque as pessoas se iludem que todo mundo pode criar um Uber, que todo mundo pode criar um iFood, né? E a verdade é que eu brinco que é tipo, eu não sei se vocês têm criança pequena em volta de vocês, mas tem um filme do Ratatouille, né? Eu gosto de fazer esse paralelo que é o seguinte, tem um filme do Ratatouille que o crítico gastronômico, ele não gosta de um livro que o cara falou assim, qualquer um pode cozinhar. Né? E o crítico gastronômico fala, isso é um absurdo, lógico que não é qualquer um que pode cozinhar, tal. E aí no fim do filme, né, acontece os negócios lá e ele conclui o seguinte, ele fala assim, pô, finalmente eu entendi o que esse livro quer dizer, né? Qualquer um pode cozinhar, não quer dizer que qualquer pessoa pode cozinhar bem. Quer dizer que a origem de quem cozinha bem pode vir de qualquer lugar, né? Então, assim, é muito ligado ao empreendedorismo, né? Assim, qualquer um pode empreender? Não é qualquer pessoa que vai ser um empreendedor de sucesso, mas a origem do empreendedor de sucesso pode vir de qualquer lugar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a forma como a gente divulga o empreendedorismo e como a gente romantiza um pouco isso, né? Qualquer um, a origem de quem vai criar um Uber, um iFood pode vir de qualquer lugar, mas não é qualquer pessoa que pode criar um Uber e um iFood, né? Eu acho que isso é muito importante das pessoas entenderem, né? Oi. Pode falar, pode continuar. E aí, voltando a um pouco do que você colocou, né, sobre o momento, tem um método de criação de startup, né, um modelo de pensamento que se chama Effectuation, né? E ele tem, eu não sou super fã dele, mas ele tem uma coisa super importante lá dentro que em inglês chama affordable loss, né? Assim, quanto você está disposto a perder no seu empreendimento, né? E você ter isso na largada definido. Né? Eu acho essa parte do Effectuation eu acho demais.
Porque assim, ó, eu decidi empreender, tá bom. Quanto de dinheiro e tempo eu estou disposto a perder com isso? Ah, eu vou investir 100 mil reais e vou investir 2 anos da minha vida nisso. Se daqui a 2 anos ou daqui a 100 mil reais você não tiver o seu negócio criado, estável, crescendo, abandona, né? Porque a gente sempre fica olhando para trás do quanto a gente já investiu, né? Esse é o sentimento, fala assim, putz, já trabalhei 1 ano e meio nessa ideia, putz, já investi 100 mil reais nessa ideia, né? E se você não abandona ela, você vai gastar mais 100, você vai perder mais 100. Excelente. Né? Você vai perder mais 1 ano, né? Então, você ter isso na sua cabeça, né, é até importante para você se dar ritmo, né, para você se dar impulsionamento, para se dar gás ali, porque se eu estou falando que eu vou fazer um negócio acontecer em 1 ano, eu tenho que trabalhar numa intensidade para ele acontecer em 1 ano. A tua atração tem que Porque ser mais forte. de 1 ano eu não... Exato, eu tenho um monte de coisa para fazer no primeiro ano de uma empresa, ainda mais um modelo de empreendedorismo de impacto aí, de startup, né? Então eu acho esse conceito muito bom, assim, eu estou começando um novo negócio, então quanto de dinheiro e de tempo eu quero perder com ele? Porque quando der esse número, você esquece o que você já fez, esquece o dinheiro que você já investiu e fala, cara, agora não dá mais, eu cheguei no limite que eu tinha estabelecido lá quando eu estava sensato, né? Não tinha emoção, eu não tinha começado ainda o meu projeto, a minha empresa, então ela não vai, né? Eu paro. Eu acho esse conceito super bom e super importante, né? Porque o que acontece é que o momento, né? Se você não faz isso, o seu momento de desistir de uma startup, ele não é um momento único. Você vai esticando, sabe? Eu e o meu sócio, a gente teve uma conversa em janeiro, para meio inconscientemente fazendo essa perda aceitável, né? A gente falou assim, bom, então se até março não acontecer isso, a gente para a empresa. Tá combinado? Tá combinado, tá decidido. Chegou março, não tinha acontecido nada do que a gente falou. E a gente só foi decidir encerrar mesmo a empresa lá em maio, fim de maio. Né? Você vai sempre esticando ali, postergando, né? E arrastando aquilo. Diga, Vince. Guilherme, dentro dessa questão que você está colocando, eu tenho a impressão, não sei, quero ouvir a sua opinião, que a gente tenta racionalizar ao máximo, tem todo o nível de informação disponível para tomar aquela decisão, né? Mas seja a decisão de parar como a de continuar, ela tem um componente que não é racional, porque o racional tem um limite, sempre vai faltar alguma informação, nunca vai fechar você vai ter todos os dados exatos para saber que é aquilo. Então, aí passa nessa tomada de decisão. Eu não sei se você experimentou isso, mas o que você acha? A gente está o tempo todo lidando com dados e emoções, né? E aí não é só no empreendedorismo, né? A pessoa que está aí nas suas empresas, no corporativo, gerindo, ela também tem as emoções delas envolvidas no trabalho dela, né? Só para dar um exemplo, por exemplo, uma das grandes diferenças que eu achei do Brasil e da Índia, né? E eu não gosto de generalizar a Índia, porque a Índia é grande, muito pluricultural, mas ali de onde eu estava, é que no Brasil eu acho que as pessoas têm muito mais ela tem muito mais sentimento de dono pela área dela, né? Então tem o cara às vezes fala assim, não, o que você está mexendo na minha área, né? A área é minha, né? Então assim, as pessoas aqui têm muito mais essa questão, e na Índia o cara não tinha, né? Eu falava para o gerente da usinagem lá, falava, cara, a gente precisa fazer isso aqui. Ele falava, tá bom, faz lá. Como se ele não tivesse nada a ver com aquilo, né? Então, assim, o que leva uma pessoa aqui a ficar enciumada de você mexer na área dela, né? Sem autorização, né? Ou não envolvendo ela do jeito que ela imaginou que você tinha que ter envolvido? É justamente emoção, não é número. Você está trabalhando para melhorar a área dela, o comportamento dele deveria ser, pô, melhora aí, pelo amor de Deus, não aguento mais nos resultados, né? Ele fala, não, o que você vai fazer na minha área? Como é que você vai fazer isso? Né? Então, assim, isso é por emoção, né? Não é dado. Então, não é só no empreendedorismo, mas na nossa carreira, a gente está o tempo todo lidando com informação e emoção. Tem pessoas mais emocionais
tem pessoas mais racionais, né? Eu sou um cara mais racional, assim. Mas você tem esse sentimento de perda, né? Quando, no caso da startup, né? De decidir parar ou continuar. Quando você decide parar, você tem esse sentimento de perda, né? De falar assim, pô, criamos um negócio aqui, a gente tinha uma rede muito bacana, né? O mais legal da Expertise era o engajamento dos mentores, né? A gente conseguiu criar ali um grupo que era muito engajado com a gente. Nossa, né? eu achava um projeto mercado. tão incrível, Expertise, e assim, eu era fã. Fã. Pois é. A primeira vez que eu ouvi falar, eu falei assim, nossa, alguém teve uma sacada de fazer uma plataforma com esse tipo de oferta, esse tipo de profissional, assim, disponível para ajudar as startups, né? De repente, assim, às vezes é uma questão de momento. Poderia ser não ser um momento da ideia naquele momento, né? E de repente, hoje, se você tentasse, poderia dar certo. Ou então já perdeu o timing de ter tentado lá no passado. Não sei, né? Esse é um fator também que às vezes ele interfere no sucesso, né? É um super fator, um momento Gente, super. A gente estava tentando criar uma empresa no meio de uma pandemia, onde tem um cenário econômico muito incerto, então as empresas estão segurando uma série de investimentos, né? A gente vive num país que não valoriza a educação, né? E eu acho que isso reflete também na indústria, né? Então, assim, um país que não valoriza educação, isso é refletido na indústria. A indústria quer sempre encontrar o funcionário capacitado, né? Mas o ônus de desenvolver tem dificuldade, né? Elas fazem, né? E cada vez fazem mais e melhor, mas eu ainda acho que a gente tem um reflexo no nosso país é muito grande, nosso parque industrial é muito grande, a gente tem uma diversidade de atuação aí, mas eu acho que isso ainda reflete. Então, assim, tem todo esse cenário de mercado. Num cenário de crescimento econômico, né? Empresas ganhando dinheiro, sem... Né? Porque hoje, por exemplo, né, no índice de desemprego que a gente está, você tem um funcionário com baixo desempenho, tem muita gente boa desempregada. Né? Então, você não precisa capacitar, você troca. Né? Mas num cenário de pleno emprego, você não troca fácil, você não acha o cara bom fácil. Né? Então tem toda essa questão envolvida aí com capacitação de pessoas, e a gente teve uma dificuldade de levar esse conceito também para o corporativo, que é onde a gente achava que podia sustentar o negócio, maior. Né? O ecossistema. Porque o ecossistema de startup ele é muito de momentos, né? Então, assim, eu faço um programa de aceleração, eu faço um hackathon, e aí, nesse momento, eu quero o apoio de mentores, né? Eu quero uma mentoria organizada. Mas você não consegue recorrência com isso, você está sempre trabalhando tiros curtos, né? E a gente achava que o mercado corporativo podia entender a expertise como uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas e pagar regularmente para as pessoas terem acesso à plataforma, né? E aí a gente teve dificuldade até de explicar esse conceito para o mercado. A gente tinha que fazer duas vendas, a gente tinha que falar, olha, mentoria que a gente está falando não é mentoria de carreira, não é um programa de mentoria, é uma mentoria transacional. Você está com dificuldade, né? Você aí no RH está com dificuldade num projeto de pipeline de liderança? Tem um especialista aqui que já fez pipeline de liderança em 2 multinacionais. Né? Faz uma mentoria com ele vai te dar o caminho das pedras aí, você caminha um pouco, depois você pode fazer outro. Né? Então essa era a ideia. Né? Só que a gente tinha que vender essa ideia. Né? Então nosso custo, essa foi uma das coisas que não funcionou bem, né, no nosso modelo de negócio, que o nosso custo de venda era muito alto. A gente tinha que vender a ideia da mentoria transacional e depois vender que a gente era a solução para isso. Não é uma coisa simples, então, a gente Não, a gente estava com uma venda muito consultiva para o ticket que a gente ganhava nessa operação. E faltava um pouquinho despertar, talvez, essa sensibilidade por parte das empresas do valor agregado de um serviço como esse. Eu estou aqui meio de olho no relógio, que nós temos 8 minutos, e eu tenho que te fazer uma pergunta aqui antes, porque senão eu vou ter um negócio. Até quando a gente estava pensando um pouquinho nessa live, né, eu tinha comentado com o Vinci, falei assim, nossa, Vinci, às vezes a pessoa, assim, por exemplo, tenta empreender, vai lá, coloca toda a energia e tal,
e aí não deu certo. Ele vai ter que fazer outra coisa, ele faz a pivotagem, mas putz, ele está tão desenergizado, porque ele se entregou tanto para aquele negócio, e o negócio não aconteceu, e ali ele perdeu dinheiro, ele perdeu amigo, ele perdeu algumas coisas, e aí ele tem que vir uma força de algum lugar para ele continuar a vida dele, né? Então, de repente, ele saiu do emprego dele para apostar num projeto pessoal, que é muito louvável isso, e de repente ele se vê numa encruzilhada, tipo, olha, vou ter que voltar para o mercado de trabalho, eu vou ter que me reinventar. Como é que fica essa questão? E aí eu acho que é muito mais emocional do que racional, desse retorno, de encontrar as forças para seguir na caminhada, de encontrar a motivação para buscar novos projetos e enfim. Legal. Muito boa. Vamos lá. Quando a gente decidiu parar com a expertise, eu estava bem cansado, né? Bem cansado mesmo. Tanto é que essa é uma das coisas que a gente falou assim, cara, vamos descontinuar, né? A gente tinha uma oportunidade de uma nova pivotagem para fazer o negócio funcionar. Né, eu falo assim, eu vou aproveitar o pivotar é preciso. Pivotar é preciso, mas ele não é preciso, né? No sentido de imprecisão. Né? Então, assim, pivotar é preciso, mas é totalmente impreciso. Você decide para aquela direção, não quer dizer que vai dar certo. Né? Você vai ter que pivotar de novo. Né? Então, assim, a gente tinha uma ideia de fazer uma nova pivotagem e seguir com a expertise ou parar. Né? E a pivotagem era incerta, né? Porque pivotar não é preciso. E parar, a gente já sabia o que ia acontecer, né? E uma das coisas que pesou bastante na quantidade na ideia de parar é justamente essa escassez de energia. Né? A gente não tinha mais energia. Né? A gente não tinha mais energia financeira, não tinha mais energia física para fazer uma nova retomada, um novo trabalho, um novo direcionamento para fazer a empresa, para talvez fazer a empresa funcionar. Né? Então eu estava bem cansado. Mas por outro lado, né, foi legal porque no meio do caminho, já para o fim do ano, né, quando a gente estava vendo que as coisas não estavam caminhando como a gente queria, né, quando a gente colocou esses limites aí que eu contei de até março, eu estava me sentindo meio assim, eu abri 1 milhão de frentes na minha vida, né? Então a gente não falou aqui, mas eu sou VP de empreendedorismo da Campinas Tech, né? Que é a Associação de Empreendedorismo daqui de Campinas. Eu estava com a expertise, eu estava buscando projetos de consultoria, né? No fim do ano eu tinha voltado a buscar projetos de consultoria, eu estava fazendo projetos de consultoria. E eu fui abrindo um leque de um monte de coisa e eu falei, meu, vou ficar maluco aqui com isso, né? E aí eu fiz algumas mentorias com a Miriam Moreira, não sei se vocês conhecem, fiz algumas mentorias com ela para falar assim, meu, o que eu quero para minha carreira, o que eu quero da minha vida, né? E a conclusão que a gente chegou ali, né, que eu cheguei ali com essas mentorias, é que eu sou um mentor, eu sou um consultor. Né? Minha carreira foi isso, né? E eu vim um pouco frustrado antes da expertise, e ela me permitiu perceber, cara, que é isso que eu gosto, é isso que eu sei fazer bem, né? É isso que eu tenho experiência, eu tenho uma capacidade de gerar conteúdo muito grande, eu gosto muito de gerar conteúdo. Eu tenho mais de 50 artigos escritos sobre Lean, sobre melhoria contínua, sobre excelência operacional. Eu estou agora, já faz um bom tempo, eu estou postando todo dia no LinkedIn, né, informações. Agora você tem uns artigos muito bons, então, isso. Exato. Então, assim, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, né? Então, o que eu precisei foi fazer essa retomada, né? Um pouco ali no início, um pouco sem energia, né? Me reorganizando. E eu tive que me redirecionar, né, para o mercado de consultoria e repensar como eu queria atuar nele. Né? Então esse foi o trabalho que eu fiz desde então, né, de usar, né, agora já estou com mais gás, estou mais né, recuperado aí dessa fase da startup,
né? Então, me reestruturar para aparecer, para voltar a crescer minha rede, para fazer novos contatos, né? Então, eu fui trabalhando isso e venho trabalhando isso desde então, né? Muito Não sei se eu legal. respondi exatamente a sua pergunta. Guilherme, eu acho que, pegando todo o teu depoimento, né, eu vejo o seguinte: você tem uma jornada, e é uma jornada muito rica. O fato de você ter iniciado como consultor, passado por essa experiência de empreendedor de startup, e a cada momento, seja como consultor, você mesmo citou vários momentos que você teve que fazer algum reposicionamento, acho que essa capacidade, eu acho que uma coisa importante é quando se fala muitas vezes no empreendedor, tem que ter resiliência e tal, né? Mas não é só a resiliência, além disso, é a capacidade de se adaptar a uma nova situação. Então, hoje você volta para uma consultoria, mas você volta muito mais rico do que quando você, antes de iniciar a experiência de startup. Então, eu acho que a grande experiência, na realidade, te leva para um outro patamar. Meninos, deixa eu só falar, Sem temos dúvida. um minuto Então, só, hoje tá? você não Vai é o cair a mesmo live. consultor que você era antes. Você é Vai cair? Vai Tá cair, caindo daqui a ainda? Eu pouquinho achei já que vai o cair. Instagram tinha parado. Eu, por mim, ficaria o dia inteiro aqui, mas nós só temos um minuto. agradecer aí. Então, vou agradecer ao Guilherme aí por esse excelente vídeo. Eu lamento que eu fiquei cortado o tempo inteiro aqui por causa da minha conexão. Eu acho que parabéns, obrigado por você ter participado dessa nossa Eu vou oportunidade. ter que assistir Obrigado, umas vezes Simone. ainda. Você falou E muita ela, coisa tenho boa certeza, vai aqui, ser viu, inspirador Guilherme? para bastante pessoas aí que tiverem oportunidade de ver. Vai ficar gravado, então as pessoas vão poder visitar Tá. Que a bom, que entrevista. bom. Obrigado vocês aí pelo convite, pela oportunidade. Eu adoro esses bate-papos na internet. Eu acho que eles são super ricos, super construtivos, né? Sempre que eu posso eu participo. E fácil, eu estou planejando uma série de lives também aqui comigo. Então, olha lá, o pessoal da Campinas Tech está dizendo que não cai mais não. Eu tô aqui de olho no reloginho, assim que eu tô falando, é a hora que você Com fica medo, já chata, vamos né? sumir. Dá para se despedir com calma Valeu. aí, então. Mas é isso, eu queria só agradecer aí vocês pelo convite, muito bacana o bate-papo. Realmente, eu falo muito, então quando se dá o tempo, se não parar, vai esticando o bate-papo aí. Mas foi muito bom, muito construtivo aí. Muito obrigado pelo Que convite, pela legal. conversa. Pessoal, só falando, quinta-feira que vem, a gente está tentando fazer uma série de lives, sempre nesse horário, uma vez por semana, até para a gente poder se encontrar e trocar ideias. Então, assim, sempre porta aberta, sempre que vocês puderem se unir aqui para a gente ter um papo sobre vários assuntos aí envolvendo empreendedorismo, inovação, quando a gente entende sobre capacitar, conectar, inspirar, nós estamos aí disponíveis, ou eu, ou o ouvinte, ou nós dois, e aí sempre com alguém tão de valor como o Guilherme, para trazer tanta coisa boa que essa conversa sempre é muito importante. Guilherme, muito obrigada, gratidão imensa. Obrigada, Vinte. Acho que o Vinte congelou ali. Obrigado Não, tá lá. vocês, gente. Tá lá. Obrigada, Valeu, gente. Até obrigado, mais. Guilherme. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.